Bora entrar numa questão aqui mais espinhosa. Bora lá, tá? Essa conversa está muito cordial. Veja, a questão da autoridade. Você falou numa expressão também que eu ouço muito quando tenho contato com a questão do marketing digital. A construção da autoridade. E você já disse aqui algumas vezes, né? A questão que eu quero colocar para você é a seguinte, bora lá. Eu sou professor de psicologia há bastante tempo e eu noto, eu não quero que ninguém fique irritado com o que eu vou dizer, mas é um fato assim que eu percebo. Muitas vezes você tem alguns estudantes, eu vou dizer que não é a maioria, mas tem alguns estudantes que são mais relaxados, não fizeram um grande investimento no curso, não são pessoas que são muito dedicadas ao estudo, mas se formaram. E aí, depois de formadas, eu começo a ver o conteúdo daquela pessoa na rede social. E logo eu percebo, ou essa pessoa contratou um profissional do marketing, ou ela mesma, como você disse, se muniu dessas ferramentas e está utilizando. E aí parece que eu estou diante de uma outra pessoa que não era aquela que estava lá enquanto estudante. Era um estudante que não era muito dedicado, passou de qualquer jeito, e agora é um super psicólogo, uma super psicóloga, às vezes eu fico até assustado. Então, é uma questão que eu sei que é polêmica, acho que não quero que ninguém se toque, nem fique ofendido com isso, mas existe, né? Como é que a gente faz, então, Max? Porque tudo isso que você fala tem a ver com produção de imagem. Isso. Ok. Se essa imagem for coerente com a realidade, tudo certo. Mas pode ser que não. Pode ser que na produção dessa imagem eu estou criando um holograma. Exatamente. Né? Uma ilusão que é diferente do que a pessoa é na prática. Como é que a gente faz, então? Que cuidado eu tenho que ter para essas coisas andarem juntas? Coerência, né? Coerência. Eu acho que é questão principalmente da coerência. Eu acho que isso é um problema que a gente não enfrenta não só na psicologia, mas acho que em todas as áreas. Porque na rede social a gente consegue mostrar, às vezes, o que a gente nem é. Né? E a gente aí vira propaganda enganosa. Enganosa. E ainda tem o enfrentamento do problema de que em outras áreas a gente consegue trabalhar com depoimentos, com recomendações. Na psicologia isso é muito sensível, né? Sim, tem a questão do anonimato, tem a questão de você não poder expor o paciente. Então, muitas vezes é muito difícil você trazer ali relatos dos clientes desse psicólogo. Para você conseguir, assim, mostrar que o que ele faz ali no Instagram tem uma base, tem um fundamento e dá certo, porque ele tem ali pessoas que gostam muito do trabalho dele. Então, realmente, assim, a gente cria a imagem que a gente quer criar no Instagram. Sim. Então, se você vê essas pessoas que não têm uma formação muito boa, mas que o poder do marketing é tão grande que às vezes elas aparentam ser muito melhores que outros psicólogos que às vezes têm uma formação muito melhor, né? Então, e o contrário também é verdadeiro. Às vezes, se você tem um psicólogo que faz muito curso, que se capacita muito, tem mestrado, tem doutorado, tem tudo. Mas não é difícil isso. Às vezes essa capacitação dele não vai ser muito vantajosa porque ele não está se mostrando, ele não está mostrando que ele tem essa autoridade, sabe? Tem muito psicólogo que foca muito na parte da formação, tem que focar sim, mas se ele esquece às vezes de como as coisas funcionam hoje em dia, ele pode também ficar um pouco para trás e perder até mesmo para esses psicólogos recém-formados. Presente, você está falando de mim. Só porque esses psicólogos dominam um pouquinho a parte do marketing, acabam saindo na frente, acabam tendo a agenda lotada de clientes e aquele psicólogo que realmente se capacitou, ele ficou um pouquinho para trás, né? E isso é um ponto realmente muito sensível, é um ponto até polêmico, né? Sim. Porque quer queira, quer não, a gente está enfrentando essa onda de charlatões, digamos assim, em todas as áreas, de todas as profissões nas redes sociais. É importantíssimo a gente bater nessa tecla aqui, né, na nossa conversa, para que os serviços que forem ser entregues, né, sejam bons serviços. Né? O adoecimento mental, a gente percebe, assim, até pelos dados epidemiológicos, nessa fase pós-pandemia, é uma questão assim, que sempre foi de primeira ordem, né? Agora está ficando cada vez mais urgente e então a gente precisa, eu tenho dito assim, a gente precisa de profissionais que sejam bons de marketing, como você está dizendo, mas também que sejam bons de manejo, de prática profissional, né? Bons cientificamente. A gente não pode esquecer que a psicologia é uma ciência e como uma ciência tem
um aprofundamento teórico, tem rituais práticos, né? E a gente precisa unir essas duas coisas, assim, uma boa imagem com boas práticas. Justamente. Em prol da saúde das pessoas. Ainda nessa questão, nesse desafio, vamos falar de questões éticas, que eu acho que não tem também como não falar. Vale tudo em nome da captação, eu ia falar capacitação, captação de clientes e pacientes, porque, bora lá, a gente vê de tudo. Com certeza. Ver de tudo é uma coisa, pode tudo é outra, né? Eu não uso todas as redes, sabe, Max? Eu uso só o Instagram e o Facebook, que é uma rede que acho que envelheceu, enfim, eu tô lá ainda. Mas não faço propaganda em nenhuma das duas, mas vejo muito conteúdo e, assim, bom, de novo, sem ferir as sensibilidades das pessoas, mas eu vejo pessoas profissionais dançando, né? Às vezes a minha avaliação é que há uma banalização, assim, da pertinência da profissão. Isso. Tudo em nome da captação de clientes e pacientes. Tem limite isso? Ou pode tudo? Pois é. Em relação à parte legal, assim, pode tudo entre aspas. Então, Sim. assim, essa parte da dancinha, a gente não vai ter legalmente algo que vai estar proibindo. Sim. Mas uma coisa que também acontece muito é não só a banalização da profissão, mas também das queixas e dos sentimentos dos pacientes. Sim, Às vezes a gente tem psicólogos que fazem conteúdos que são muito agressivos. Por exemplo. De muito no âmago da pessoa ali, sabe? Então, assim, de deixar a pessoa até vezes ansiosa para buscar ajuda. Então, assim, o psicólogo ele tem que ter o bom senso e ter essa ética moral dele, da profissão dele, de que ele não pode ser muito agressivo, né? Muito apelativo no conteúdo que ele posta. Porque se você, por exemplo, pega um público que tem uma queixa, um sofrimento, digamos assim, aquele exemplo que a gente tinha dado, de você é um psicólogo que busca atuar com mulheres dos 18 a 55, que sofrem muito de problemas de relacionamento abusivo. Se você faz um conteúdo que é muito, assim, apelativo, de você mostrar que é obrigatório você fazer a terapia para você sair daquele sentimento, o conteúdo que você posta, ele traz todos os momentos, sentimentos que as pessoas assim ficam, caramba, eu não aguento mais viver isso, o que eu vivo é muito ruim. E você não tenta, às vezes, confortar essa pessoa com esse conteúdo, você também vai estar sendo um psicólogo que não está lidando com a ética. Porque você está ali para ajudar e não para acelerar esse processo da pessoa, deixar ela mais ansiosa e ela ver a necessidade. É como se você estivesse querendo deixar a pessoa com sede para chegar e oferecer a água para ela. Sim. Então, você não pode ser um psicólogo que atua dessa maneira. Você tem que ter a sua ética em relação a esse ponto de não ser apelativo, né, com as questões que você traz, mas sim, às vezes, trazer a ajuda através de conteúdo, que isso sim vai gerar a identidade com o seu público e vai lhe dar uma autoridade. Em relação a essa questão das dancinhas, vai depender muito do público que você deseja atingir. Sim. Então, se você às vezes vê que o seu público ele aceitaria um conteúdo desse estilo, não teria problema. Mas se, por exemplo, você às vezes está trabalhando com um público um pouco mais formal, às vezes um público até mais idoso, ou então um público, por exemplo, que a gente deu a ideia das mulheres que sofrem de relacionamentos abusivos, talvez não seja um público interessante para você trazer coisas tão banalizadas assim, né? Tão informais. Mas às vezes você trabalha com psicoterapia infantil, Sim. trabalha com jovens, com adolescentes, com TEA, dá pra gente fazer muita coisa interessante e se destacar dos demais com esses vídeos de dancinha, não só de dancinha, mas às vezes as trends que a gente chama, que tem as tendências, né? Os vídeos de tendência. A gente consegue surfar nessa onda, mantendo o nível da psicologia. Eu vou ter que te perguntar o que é trend, gente. Desculpa, Max. Não, que é isso. A trend são as tendências que vão chegando. Então, às vezes, chega uma dancinha nova. Ou Sim. então, algum vídeo novo que chega de tendência. Tiveram várias tendências ao longo desses anos. Tem aquela tendência de você pegar um balde de gelo e jogar na pessoa, é uma tendência. Sim. Tem tendência de musiquinha, então música que está em alta a gente fica utilizando muito. As tendências são todas elas. Então, assim, a tendência de estilo de post, tendência de conteúdo, de notícias. Então, o psicólogo às vezes pode trazer a notícia. Eu vi muito psicólogo fazendo post sobre os shows da Taylor Swift que foram cancelados. Sim, sim. E aí eles trouxeram reflexões absurdas e eles conseguem ter
um alcance gigantesco. Eles tiveram resultados muito bons, porque eles saíram daquele círculo só da psicologia e trouxeram coisas atuais. E aí eles conseguem quebrar essa bolha, mantendo a ética, mas também se destacando. Sim. Então, assim, é sim questão de bom senso e de você saber o seu papel ali na sociedade como psicólogo, né? E você saber se aquele conteúdo vai se adequar ao seu público ou não. Então, se a dancinha está permitida ou não, depende do seu público. Sim, e da sim. imagem que você quer passar como profissional. Mas aí até uma pergunta que eu lhe trago em relação a essa validação que a gente falou do psicólogo, em relação a você trazer os depoimentos dos pacientes, em relação à questão de você manter o sigilo, o anonimato. Sim. Aí até uma questão que a gente fica nessa reflexão de se a gente pode trazer os depoimentos, se Sim. tem um cliente que mesmo com ele expressou que a gente pode utilizar essa mensagem dele, como é que fica, né, essa situação? Eu ia colocar essa questão. Qualquer que seja a postura do psicólogo, se ele utiliza muito essas ferramentas, se ele não utiliza, nós estamos no campo da opção, né? O profissional utiliza isso se quiser, se ele não quiser, ele não utiliza. Mas no campo da obrigação, são os critérios éticos da profissão. Então, o que quer que a pessoa faça na rede social, offline, online, ela não pode sair das 4 linhas prescritas pelo Código de Ética. E o Código de Ética, você colocou os 2 termos chaves. Ele vai falar da salvaguarda do anonimato e da... Esqueci, são 2 palavras. Sigilo. O sigilo das informações e o anonimato das pessoas, né? O sigilo é em relação às informações, o anonimato das pessoas.